Bom, pessoal, então vamos lá. Então, continuando a falar de função quadrática, a gente vai falar, a partir de aula de agora, de uma coisa muito importante, que é a questão do máximo e mínimo de uma função quadrática, quando a função quadrática possui valor máximo e quando a função quadrática possui valor mínimo, tá bom? E isso é uma consequência da forma canônica da função quadrática, que foi algo que eu já falei em vídeos anteriores. Então, olha só. Então, a primeira coisa que eu vou afirmar vai ser o seguinte: quando A ele é maior que zero, a nossa função quadrática ela possui um valor mínimo que vai ser igual a menos delta sobre 4A. E esse menos delta sobre 4A, ele é o f de menos b sobre 2A, tá? Bom, então primeiro eu vou justificar o porquê que isso é verdade. Isso é verdade pelo seguinte, cara, porque olha só, a gente está partindo da hipótese que A é positivo, certo? Então A vezes x mais b sobre 2a ao quadrado é maior ou igual que zero. E por que eu posso afirmar isso categoricamente? Eu posso afirmar isso categoricamente por quê? Porque, por hipótese, o a é maior que zero. O x mais b sobre 2a ao quadrado, ele é maior ou igual que zero. Certamente. Por quê? Porque todo número elevado ao quadrado, ele é maior ou igual que zero. Todo número real elevado ao quadrado, ele é sempre maior ou igual que zero. Então, por isso que eu posso afirmar isso sem medo de errar, tá? Bom, mas o meu objetivo é chegar na função. A função quadrática na forma canônica é a vezes x mais b sobre 2a ao quadrado menos delta sobre 4a. Então, está faltando menos delta sobre 4a aqui. Então, o que eu vou fazer? Então, eu vou subtrair o menos delta sobre 4a dos dois lados. E repare que quando eu faço isso, eu não altero o sinal da desigualdade. Porque somar por o mesmo valor ou subtrair por o mesmo valor dos dois lados, o sinal da desigualdade se mantém. Quando a gente multiplica ou divide, é que a gente tem que se preocupar com relação ao sinal da desigualdade, porque ele pode inverter dependendo da situação. Ou seja, se eu multiplico por um número negativo dos dois lados, o sinal da desigualdade ele inverte, né? Então isso pode acontecer, certo? A mesma coisa se eu divido por um número negativo, isso também acontece, certo? Bom, mas o fato é que esse camarada aqui, ele é o nosso f de x, certo? E 0 menos delta sobre 4a é menos delta sobre 4a. Então a gente ficou com o quê? Então a gente ficou com o f de x, ele é maior ou igual que menos delta sobre 4a. E repare que isso é verdade para todo x pertencente aos reais. Para quem não sabe, esse símbolo aqui significa para todo. Esse símbolo aqui significa para todo. Ou seja, então, qualquer valor que eu substitua em x, eu vou ter que o f de x, ele sempre, quando A é positivo, óbvio, ele sempre vai ser maior ou igual que menos delta sobre 4a. Então, se ele sempre vai ser maior ou igual que menos delta sobre 4a, isso aqui está nos dizendo o quê? Isso aqui está nos dizendo que o menos delta sobre 4a, ele é o menor valor possível. Ou seja, se ele é o menor valor possível, é porque ele é o mínimo. E aí o ponto é, então já chegamos num acordo que de fato ele é o valor mínimo.
Agora, para qual valor de x a gente chega nesse valor mínimo? Bom, a gente tem f de x igual a x, a vezes x mais b sobre 2a ao quadrado menos 2a sobre 4a, certo? Então, para só isso aqui sobrar, o que tem que acontecer? Isso aqui tem que sumir. Isso aqui sumir significa que isso aqui vai ter que ser zero, certo? Para isso ser zero, esse cara aqui vai ter que ser zero. E esse cara ser zero implica em quê? Implica que o x, ele é então menos b sobre 2a. Ou seja, então o f de menos b sobre 2a, ele é igual a menos delta sobre 4a. É por isso, então, que a gente tem isso aqui, né? Então, o a ser positivo implica que a função tem um valor mínimo, e esse valor mínimo, ele é menos delta sobre 4a, e ele ocorre quando o quê? E ele ocorre quando x é igual a menos b sobre 2a. Perfeito? Então, essa é a condição para que a função quadrática ela possua um valor mínimo. Agora, ao mesmo tempo que uma função quadrática pode possuir um valor mínimo, a gente tem também que a função quadrática ela pode possuir um valor máximo. E ela vai possuir um valor máximo quando o a for menor que zero. Então, sempre que o a for menor que zero, a função quadrática possui um valor máximo. Esse valor máximo ele é igual a menos delta sobre 4a. Também. E ele também ocorre quando x é igual a menos b sobre 2a. Então, repare que o valor mínimo e o valor máximo é o mesmo, é menos delta sobre 4a. Ele será mínimo quando a for positivo e ele será máximo quando o quê? Quando a for negativo. Essa é a única diferença, certo? E demonstrar que quando a é negativo ela possui valor máximo é análogo. Você parte disso aqui também, só que com uma pequena diferença. Por hipótese aqui é menor que zero, e aqui em vez de ficar maior ou igual que zero, vai ficar menor ou igual que zero, o resto é igual. Então eu deixo isso como exercício para você em casa, tá? Refazer essa demonstração utilizando essa alteração que eu acabei de fazer. Então, ponto mais importante da aula de agora, dessa aula agora, é quando a é positivo, a função quadrática possui valor mínimo. Esse valor mínimo é igual a menos delta sobre 4a e ele ocorre quando o quê? Quando x é igual a menos b sobre 2a. Tá? Quando o a for negativo, a função possui valor máximo, que é igual a menos delta sobre 4a, que ocorre quando o quê? Quando x é igual a menos b sobre 2a. Para quem já estudou função quadrática uma vez, já deve ter reparado que esses caras são exatamente quem? O x e o y do vértice do gráfico da função quadrática. Então, isso é uma prévia do que está por vir lá na frente, quando a gente for falar de gráfico de função quadrática. Beleza? Mas, por hora, sem falar de gráfico, a gente consegue afirmar, apenas algebricamente, que a função quadrática ela possui um valor mínimo, que é quando a é positivo, e ela possui um valor máximo, que é quando a é negativo, e esses valores, né, você obtém fazendo por menos delta sobre 4a, é esse o valor, e ele ocorre quando x ele é igual a menos b sobre 2a. Beleza? Tranquilo? Então, no nosso próximo vídeo, na nossa próxima aula, eu vou então pegar exemplos das nossas funções e vou achar os valores máximos ou mínimos de cada uma delas, tá? E para qual valor de x isso acontece. Beleza? Tranquilo? Então, até lá.